Aleluia, aleluia e aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Se você quer ouvir a palavra do Senhor, pegue a sua Bíblia em Lucas capítulo 17 e versículo de número 1. Nós vamos falar sobre os níveis de fé. Você pode ter a sua fé ampliada. Como eu não ouvi um glória a Deus, eu vou repetir. Você pode ter a sua fé ampliada. Amém. Você pode ter a sua fé ampliada. E é tão bom, tão tremendo ver que isso está operando e funcionando no nosso meio. Nós temos irmãos que já estão prosperando no meio da crise. Aleluia. Nós temos aqui vários testemunhos. Eu vou te dar o mais recente deles aqui, da pastora Viviane, que no meio da crise já foi chamada para ocupar, um trabalho, um serviço público. Aí você pensa, pastor, mas como assim? Está tudo parado? Está tudo parado para os outros, mas para você Deus está movendo. Aleluia. Está tudo parado para os egípcios, mas na casa do povo de Israel tem luz. A luz de Deus sobre nós, irmãos. Você não pode, em momento nenhum, sair dessa verdade. E hoje eu queria compartilhar com você a respeito de aumenta-nos a fé. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que nos conceda a revelação da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e podemos proclamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós amamos a tua vinda, Senhor, e declaramos, Pai, que enquanto o Senhor não voltar, nós estaremos aqui proclamando o Evangelho, pregando a palavra e fazendo discípulos para a glória de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Lucas capítulo 17, versículo 1. Nós já tivemos um culto abençoado aqui às 17 horas. Se você está em casa e quiser vir pessoalmente, venha às 17 horas ou então às 19 horas e vamos cultuar juntos ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 diz assim: disse Jesus a seus discípulos. Essa não é uma palavra para a multidão, essa não é uma palavra para seguidores ocasionais, essa é uma palavra para discípulos. E quem são os discípulos? São aqueles que já estão aliançados com o Senhor e comprometidos com a igreja local. São discípulos. Não é para qualquer tipo de pessoa. É inevitável que venham os escândalos. Que venham o quê, meus irmãos? Guarda essa palavra. Mas é do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses meus pequeninos. O Senhor Jesus agora vai fazer uma pergunta no meio do texto que parece completamente desconectada com o assunto. O assunto aqui é tropeço, escândalo. De repente, no meio da ministração, Jesus lança uma pergunta que parece desconectada do assunto. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? O mestre, o senhor estava falando agora há pouco de tropeço, escândalo, e agora o senhor quer mudar o assunto. Será que Jesus está mudando realmente o assunto? Ou o assunto é esse? Fica aí, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, fala comigo, escândalos, pecar contra ti. Quando eu falo a respeito de escândalo para você, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Primeira palavra que vem à sua mente: pecado, não é? Você associa o escândalo ao pecado. Não está errado, não, está certo? Mas será que Jesus está falando de pecado no texto? Ou no conjunto do texto, no contexto? Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, ele não pode imaginar receber o perdão lá na casa dele sem te falar nada. Vier ter contigo. Perdão é uma coisa que precisa envolver um certo tipo de relacionamento. Vier ter contigo. A maneira de vir ter contigo pode ser pelo telefone, pode ser por um e-mail, mas precisa vir ter contigo. Quem está comigo? Quem está entendendo? Dizendo, outra coisa que ele tem, se você quer perdoar você ou liberar perdão,
a pessoa tem que falar alguma coisa. Não pode dizer simplesmente, não, pastor, você já sabe. Provavelmente eu já sei, mas eu quero ouvir da sua boca. O que você quer falar? Ah, eu quero te pedir perdão. Pelo quê? Pelo que você quer pedir perdão? Não, pastor, você já sabe. Você tem que falar, irmão. Precisa ter comigo. A pessoa, pastor, você já perdoou? Já, mas tem que ir lá no meu gabinete. Nós precisamos conversar. Está entendendo a pregação? Amém. Ah, mas não dá para fazer o perdão à distância? Segundo Jesus, algum tipo de situação tem que vir com você. Tem que vir ter contigo. Dá para fazer online? Então, tem coisas que não dá para fazer online. Você precisa envolver relacionamento. Vier ter contigo dizendo, estou arrependido. Ele precisa falar alguma coisa, irmão? Sim ou não? Precisa. Estou arrependido. Ah, o filho pródigo só voltou para casa. Você está enganado. Ao voltar para casa, ele teve que olhar nos olhos do pai e falar uma palavrinha poderosa. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, o pecado aqui envolve duas dimensões. Quantas dimensões? Perdão. O perdão aqui envolve duas dimensões. Quantas dimensões? Duas. Envolve o relacionamento aqui entre os homens, que é horizontal, mas envolve também o relacionamento vertical. O pecado atinge essas duas esferas. O pecado atinge pessoas e o pecado também atinge a Deus. Estou arrependido, perdoe. Então disseram os apóstolos, é aqui que eu quero me concentrar com você. Ao ouvir essa pregação, ao ouvir essa ministração, que começa falando de escândalo, depois passa pelo meio do perdão, qual que foi a conclusão apostólica? Então disseram os apóstolos, na conclusão da pregação, o apelo, aumenta-nos a fé. Bem, existem algumas coisas na vida que são inevitáveis. Você não pode mudar. Você não pode mudar, por exemplo, que amanhã teremos um sol, que amanhã será um novo dia, é inevitável. Sol e lua, chuva e seca, não está no seu poder. Amém, meus irmãos? Agora, tem outras coisas que são evitáveis. Você pode evitar. Jesus falou que algumas coisas são inevitáveis. Qual coisa ele falou que é inevitável, segundo as palavras do nosso Senhor? Diga, os escândalos. O que é inevitável? Os escândalos. Isso é muito importante, você saber que escândalos são inevitáveis. Porque o dia que acontecer um com você, sua vida não vai parar, ela vai continuar. Está comigo? É inevitável que venham os escândalos. Agora, por que o Senhor Jesus afirmou isso? Quando eu falo dessa palavra com você, qual a primeira coisa que você lembra? Você lembra do pecado. E eu pergunto, Jesus está falando sobre o pecado? Porque se ele estiver falando sobre o pecado, ele diz, melhor fora que este homem que trouxe o escândalo, e se você acha que o escândalo é só o pecado, então esse homem era melhor que ele morresse. Então todos os pecadores, por analogia, deveriam morrer também. Então Jesus não está falando aqui nesse texto apenas sobre o pecado. O pecado promove escândalo? Sim. Então, se o pecado promove escândalo, todos os pecadores deveriam morrer. Ah, pastor, mas você está exagerando, porque o pecado que promove o escândalo é aquele pecado escabroso, aquele pecado moral. Como que você consegue medir o nível de escândalo que o seu pecado promove? Como? Eu não consigo medir. Às vezes, o fato de comer ou beber alguma coisa escandaliza o irmão. O apóstolo nunca mais. Tem irmão que escandaliza se algum líder aqui beber um vinho, por exemplo. Não, se o pastor beber um vinho, então já escandalizou mesmo, né? Prepara o pecado para a morte. Se usar bermuda, se vê um pastor de bermuda, os irmãos ficam chocados se me ver de bermuda. Eu acho que o pastor Zé Maia nem tem bermuda na casa dele. Eu quando venho de bermuda aqui no prédio, claro que não é horário de culto, né? Aí eu fico vendo os irmãos olhando para mim assim, falando, aleluia, oi irmão. Pastor, você veste bermuda? Pois é, então.
Então, olha só, se uma roupa pode escandalizar, como que eu posso medir o escândalo pelo pecado? Não pode ser isso. Tem que ser alguma outra coisa que nós não enxergamos no texto. Você está comigo na pregação? Então, vamos comigo aprofundar um pouco mais. Se você pesquisar pela palavra escândalo no original grego, ela é do grego escandalon. Fala escandalon. Parece uma palavra bonita, né? Sabe o que significa? Não significa pecado, em nenhuma das suas variantes. É um escândalo, porque estão fazendo muitos pequeninos tropeçarem. Você está compreendendo? Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão nos procurando nas redes sociais, de outras cidades e até mesmo de Belo Horizonte, porque líderes fecharam as portas das igrejas. Vou te dar algumas informações religiosas. A Igreja Católica Apostólica Romana tem mais de 2.000 anos. Em 2.000 anos, mais de 2.000 anos de história, ela nunca fechou as suas portas. Não fechou na Primeira Guerra Mundial. Você consegue imaginar lá fora bombardeios e o padre lá dentro da igreja com a paróquia aberta? Esse homem tinha coragem de um soldado. A paróquia estava aberta na Primeira Guerra, na Alemanha nazista, na Itália fascista. Estavam abertas as igrejas. Poderiam entrar lá e cultuar com aquele sacerdote. Mas depois, antes aliás, na gripe espanhola, que não era uma gripe, uma doença, uma virose como essa que nós estamos passando, ela matou 1/3 da Europa. 1/3 da Europa, naquela ocasião, entre 1500, era o equivalente a 80 milhões de pessoas. Imagina se agora nós tivéssemos um enunciado que morreu perto de 1 milhão de pessoas da tal Covid-19. O colapso seria geral. Mas nem com essa mortandade a Igreja Romana fechou as portas. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que tem algo espiritual acontecendo nesses dias. Se nem a guerra e nem uma pandemia de milhões fez a Igreja Romana fechar as portas, mas agora, 60 dias, todas as igrejas romanas do planeta fecharam as portas. Isso nunca aconteceu em 2.000 anos. Então o que está acontecendo não é uma guerra e nem tampouco apenas uma virose. Tem algo espiritual acontecendo. Está discernindo comigo? Amém. Mas essa é outra pregação. Mas vou te dar outra informação do Islã. O islamismo é uma outra grande religião do planeta. Segundo as informações, a segunda maior religião do mundo, só atrás do cristianismo. E o Islã também tem as suas doutrinas. E uma das doutrinas é que todo seguidor de Maomé deve rezar em direção de Meca. E pelo menos uma vez na vida, ir até Meca para fazer aquele circuito ao redor daquela rocha onde supostamente está enterrado ali Abraão. Esse ano, a tal pandemia do Covid-19, sabe qual mês que ela caiu? No mês do Ramadã, que é o jejum do Islã. Você acha que isso é uma coincidência? Sabe o que aconteceu? Em 1500 anos de islamismo, a primeira vez que lá em Meca ninguém deu a volta ao redor da rocha. Isso só pode ser uma coisa espiritual. Eu vou te contar o que é. Meca fechou, Roma também fechou, mas a igreja do Senhor Jesus ficou com as portas abertas. Ficou com as portas abertas. Será que Deus quer dizer alguma coisa aos nossos irmãos católicos e também aos muçulmanos? Eu acredito que sim. Eu acredito que você deveria entrar pela única porta que ficou aberta nos dias da pandemia. E a única porta que ficou aberta foi a porta que Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode pregar para um muçulmano assim, você pode pregar para um irmão católico assim, porque nem um dia, no meio dessa pandemia, as igrejas fecharam. Ah, pastor, mas teve algumas que fechou. Algumas, mas não foram todas. E não foi uma direção de um sacerdote,
Você pode encontrar muitas abertas, e nós que estamos abertos desde o princípio da pandemia, nós temos tido a graça de comunicar a muitos irmãos. Quem está compreendendo a pregação? Mas Jesus então falou tudo isso, e os discípulos concluíram: aumenta-nos a fé. Então o Senhor Jesus não pode estar falando do pecado, porque se ele estivesse falando do pecado, era melhor que os discípulos morressem. O pecado traz escândalo, sim, mas os discípulos tinham fé para vencer o pecado. Quantos têm fé para vencer o pecado? Então o que Jesus está falando? De quê? Ele está falando de escandalon, ou seja, armadilhas colocadas no seu caminho. Eu vou te falar hoje apenas 3 delas. Você pode continuar a pregação colocando outras armadilhas que são postas no seu caminho. Para quê, pastor? Para bloquear a sua fé. Porque ao final da pregação os discípulos falaram: aumenta-nos a fé. Ou seja, a fé que eu tenho, ela não consegue Jesus passar para o outro lado. A primeira armadilha que é colocada no nosso caminho, e são armadilhas inevitáveis. Diga inevitáveis. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou: é inevitável que venha o escandalon. Ou seja, a armadilha inevitável número 1, medo. Todo aquele que está vivo sente medo de alguém ou de alguma coisa. São as fobias. O problema do medo é que ele bloqueia a sua fé. Ele não permite que a sua fé mude de nível. Jesus mostra isso em Mateus capítulo 8 e versículo 23. Você pode acompanhar aí no PowerPoint que nós mandamos para o grupo, e também no PDF que foi feito para você compartilhar na sua célula. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 23. Medo. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Fala comigo, grande tempestade. Eu pergunto aos irmãos: essa tempestade, os discípulos poderiam evitar? Sim ou não? Eles poderiam evitar essa grande tempestade? Sim ou não? Não. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordar, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena? Vou fazer a pergunta de novo, talvez você mudou de ideia. Os discípulos poderiam impedir essa tempestade? Vou continuar pregando, talvez você mude de ideia. Jesus estava dormindo. Se Jesus estava dormindo, ele estava descansando. Mas tinha um problema lá fora. Só que no barco com ele tinham mais 12 homens. Por que ele estava dormindo enquanto um problema estava acontecendo? Só pode ser que ele tinha certeza que alguém da equipe iria se levantar e fazer exatamente o que ele fez. Vou perguntar de novo: os discípulos poderiam impedir a tempestade? Sim. Porque senão Jesus não os teria repreendido, dizendo: homens, sois tímidos, levanta-te. Por que vocês não se levantaram? Vocês já viram eu fazendo isso? Vocês viram eu repreendendo? Então, o seu nível de fé precisa crescer. Só aqueles que querem que o nível de fé cresça, diga: eu quero. Diga: eu preciso. Então se levante, repreenda aquilo que está vindo na sua direção. Repreenda ventos, repreenda o mar, e aí o resultado vai ser uma grande bonança. Eu não sei quanto a você, mas eu repreendo toda a informação que chega para gerar medo do meu coração. E eu gosto de ler muito sobre economia, gosto de ler muito sobre essas coisas. Agora mesmo eu estava lendo essa semana uma entrevista com o presidente do Bradesco, uma das maiores corporações, 5 bancos, maiores bancos do Brasil, ele está entre um deles. E eu ouvi de uma pessoa essa semana que eu respeito muito, considero como homem de Deus, e ele falou: os bancos vão quebrar, é melhor você guardar dinheiro em casa. Eu falei: guardar o que não tem? Como disse o José Marcos, como é que vai guardar o que não tem? Aí ele falou: pois eu já tirei, já guardei aqui, etc. E fui ouvindo aquilo, não fui sentindo bem não. Aí eu falei: olha, você tem certeza? Aí ele falou: eu vou ter que desligar agora porque eu tenho um compromisso. Aí eu falei: aleluia.
Deixa eu voltar aqui para as bases da fé. Pastor, mas você não acredita nisso? Eu até acredito mesmo que vai acontecer, mas eu acredito que você vai ser guardado. Eu preciso acreditar. Você consegue ir comigo rápido aí na Bíblia? Êxodo capítulo 11, versículo 6. No Egito haverá um grande clamor. No Egito, diga, no Egito. O Egito é o mundo, o Egito são os ímpios. Mas na casa dos filhos de Israel, nem o cão vai mexer a sua língua. É assim que está lá no texto? Então só virá um grande lamento na terra do Egito, versículo 6. Um lamento como nunca houve. Eu te dei informações aqui de que nunca existiram antes. A Igreja Católica Apostólica Romana nunca fechou a sua porta, mas agora fechou. Em Êxodo capítulo 11, versículo 6. Em abril e maio de 2020, o Islã também fechou. Nunca houve um lamento como este, nunca mais haverá. Mas o 7 é para você. O 7 você tem que fazer um adesivo, pregar no seu carro, proclamar, escrever na mão. Quanto aos israelitas, porém, todavia, contudo, entretanto, nenhum cão latirá contra ele ou os seus animais. Moral da história: a sua casa vai ficar em paz. Amém. A sua casa. Ah, pastor, mas você está dizendo que nenhum crente vai ser contaminado pelo Covid? Não estou dizendo isso. Mesmo que ele seja contaminado, ele vai passar por isso em paz. Em paz. Mas tem mais. E com isso vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu faço distinção entre os ímpios e os filhos de Deus. Ah, eu preciso crer nisso. Quantos creem nisso comigo? E isso você pode crer desde o livro de Êxodo. Você pode passar por todos os livros da Bíblia. Você vai identificar livramentos do Todo-Poderoso. Livramento. Eu estou nesse negócio de ver os livramentos de Deus na Bíblia. Estou fazendo outra palavra, os livramentos de Deus. E aí você vai ver livramento em Gênesis, você vai ver livramento em Êxodo, em Levítico, em Número, Deuteronômio, até em Apocalipse. Antes que venha a grande tribulação, os vencedores serão tirados. Isso não é livramento da parte de Deus, aleluia. Então, eu pergunto para os irmãos: os discípulos podiam impedir a tempestade? Sim, mas era necessário que o nível de fé crescesse. Não existe ser humano que não tenha medo, é um dos 5 sentidos, é inato, faz parte da sua natureza. O medo é diferente de um para o outro, mas é fato que todos nós temos. A questão não é se você tem ou não tem medo. A questão é que Deus permite as fobias para exercitar a sua fé. Deus permite. Por que Deus permite que eu sinta medo? Das mais variadas ordens. Medo de coisas, medo de circunstâncias, medo de situações. Porque através do medo, meu amado, Ele está exercitando o seu nível de fé. Deus não tem prazer em fazer você passar medo. Ele tão pouco faz. Ele está aguardando no descanso, esperando que você repreenda as tempestades. E todo mundo aplaudiu o mundo espiritual, falar: olha lá o meu garoto, ele está crescendo. Olha lá, o meu filho, ele está crescendo. Mas esse é só apenas o primeiro escandalão. Diga: o medo é uma armadilha. Não caia nela. Você pode até sentir, mas volte-se para a palavra de Jesus imediatamente. Eu fui analisando aquelas circunstâncias que aquele meu colega estava dizendo. Ele é uma pessoa muito entendida, muito estudada. E tarará, tarará, parará, e eu falei: é verdade? De repente, uma armadilha posta na minha frente. Medo. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus tempestade, ventos contrários contra a prosperidade do povo de Deus. Aí o Senhor foi me lembrando de versículo, capítulo 9 do livro de Êxodo, versículo 4. É um princípio da diferenciação. No Egito, agora, no mundo, a praga está atingindo as finanças dos egípcios. É a 5ª praga. Estava matando todo o gado egípcio. Sabe o que acontecia com o gado de Israel? Olha o que a Escritura diz. Mais uma vez, porém, o Senhor, fala comigo, mais uma vez. O Bíblia é maravilhoso. Só uma vez que Deus vai te livrar? Fala comigo, mais uma vez. Eu gostei esses dias, estavam entrevistando o jornalista Alexandre Garcia. E falando para ele, o jornalista perguntou: por que estamos vivendo a maior crise da história do Brasil? Ele respondeu assim, ele não respondeu isso não, mas eu imaginei. Ele falou: não, eu já quero discordar de você prontamente, porque eu tenho 80 anos.
Quando alguém de 80 anos vai falar de crise, você tem que respeitar, né? Ele foi lá enquanto, talvez cada um desse salão aqui não tinha nem nascido nas crises, ele falou, não, já passamos por outras. Fala comigo mais uma vez. O Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os animais dos egípcios. O texto está falando de saúde? O texto está falando de salvação? Não, o texto está falando de patrimônio. O texto está falando de finanças. Ou seja, as suas finanças, mais uma vez, serão protegidas pelo Todo-Poderoso. Você deveria pegar o Salmo 91, agora que você já sabe que está protegido debaixo das asas do Altíssimo, na sua saúde, você deveria ministrá-lo para as suas finanças. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ficarão desempregados à minha esquerda, mas eu prosperarei no Senhor. É sobrenatural. Se você for viver a sua vida cristã baseada nos números que os egípcios falam, então é melhor parar. Mas a sentença de glória sobre a sua vida é essa aqui, ó. Não morrerá nem um só animal de Israel. Eu não vou pregar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Não morrerá nem um só patrimônio, recurso financeiro dos filhos de Israel. Pastor, isso é para todos. É para todo aquele que crê. Está disponível para todo mundo, mas só entra na experiência aquele que crê. Eu não sei se esse meu colega está crendo realmente não, porque parece que o que ele está fazendo é o oposto. Ele está se preparando para a crise. Está no direito dele. Eu estou me preparando para a prosperidade no meio da crise. Pastor, mas o que é isso? Eu não sei o que é não, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou pregando, e é o que eu vou continuar a pregar para você. Há uma diferenciação entre os egípcios e os israelitas. Mas tem israelita que não crê, não tem crente que não acredita nisso, ele vai na onda do mundo. Segunda armadilha inevitável. Fala, segunda armadilha inevitável. Perdão. A falta de perdão, ou o perdão, pastor, perdão é uma armadilha? Não, a falta de perdão é uma armadilha. Por que ela é inevitável? Porque mais cedo ou mais tarde, meu querido irmão, ouvinte presencial ou virtual, você vai ter que perdoar alguém ou alguma circunstância. Inevitável. Jesus disse algumas coisas inevitáveis na vida. Ele falou dos escandalões, ou seja, da armadilha. Outros têm a sua fé bloqueada porque falta-lhes fé para perdoar. Porque para perdoar exige muita fé. Só os vencedores perdoam, derrotados preferem ficar na sua justiça própria. Mas os vencedores, eles exercitam a sua fé através do perdão. E eu não me refiro simplesmente a pessoas. Eu posso estar aqui pregando para você me referindo a dinheiro. Você pode perdoar alguém facilmente, mas quando se trata de dinheiro, aí não. Aí não tem perdão, nem nessa era e nem na vindoura. Por que isso? Sabe por quê? Porque você caiu numa armadilha. Você foi pego em uma cilada. E a sua vida espiritual está bloqueada porque falta-lhe fé para o perdão. Então hoje eu tenho uma recomendação bíblica, apostólica e não testamentária para você. Exercite a sua fé perdoando mais. Exercite a sua fé liberando o perdão. Eu fico pensando, por que nesse texto? Ei, vem comigo agora porque é chave. Jesus está falando, eu disse aos discípulos, é inevitável que venham os escandalões, as armadilhas. Melhor for que o homem pendurar essa pedra, de repente, ele fala, quantas vezes tem que perdoar o irmão? O que tem a ver? Ô mestre, o senhor está fugindo do tema. Não, você que não entendeu. O tema é esse. Escandalões ou armadilha é quando eu e você, que fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas antes que você viesse aceitá-lo, ele já tinha liberado o perdão para você. Os anjos olham esse negócio e falam assim, ele não vai perdoar? Como não? Como que ele não vai perdoar? Como que ele recebeu tanto e se recusa a dar tão pouco? Como? É um escândalo
para as regiões celestiais. Anjos e demônios falam: como que ele recebeu tanta graça e não pode dar tão pouco? Jesus então está falando: não caia nessa armadilha, não caia nessa armadilha, porque o assunto aqui não é pecado, o assunto aqui, pastor, o assunto aqui é perdão? Também não. O assunto aqui é fé para os dois: fé para vencer o pecado e fé para perdoar o que você precisa perdoar. E os discípulos entenderam bem a pregação, porque ele falou: Senhor, aumenta-nos a capacidade de perdoar, aumenta-nos a capacidade de vencer pecado. Os discípulos entenderam tão bem a pregação que eles falaram: a fé resolve os dois problemas. Se eu crescer em fé, eu venço o pecado. Se eu crescer em fé, eu também perdoo o irmão. Eu não vou cair em nenhuma das armadilhas. Por isso os discípulos pediram: aumenta-nos a fé. Amém. Mas eu e você às vezes ficamos constrangidos de fazer esse pedido, nos sentimos acusados. Ah, não, eu não posso falar para o meu pastor. Eu nunca orei por um pedido assim. Você já orou? O irmão chegar para você e falar: pastor, pede para Deus, eu quero ter a minha fé aumentada. Tem certas orações que eu nunca fiz. Irmão invejoso: pastor, eu estou morrendo de inveja. Você podia repreender a inveja na minha vida? Mas quem é que não sente? Atira a primeira pedra. Então certos pedidos, certas orações nós não fazemos. Sabe por que não fazemos? Porque caiu na armadilha. Você acha que não pode fazer esse tipo de oração. Mentira, mentira e mentira. Você pode sim pedir para Deus para a sua fé ser ampliada. E sabe o que ele vai responder? Sim, eu quero. Seja curado. Sim, eu quero. Tenha mais fé. Sim, eu quero. Perdoe mais. Sim, eu quero. Vença o pecado. Mas o inimigo das nossas almas, ele nos fez cair em uma armadilha. Eu queria chamar aqui a nossa equipe de louvor para nós terminarmos. Pastor, então, o assunto do texto é o que? Diga comigo: aumenta-nos a fé. Eu queria que você orasse essa semana nessa direção. Sem constrangimento, sem timidez, sem nenhum tipo de vergonha, condenação ou acusação. Você pudesse falar para sua esposa, você pudesse falar para o seu marido: aumenta-nos a fé. Pastor, ele pode aumentar a minha fé? Não, mas pode te ajudar a crer mais. Ele pode ajudar como Jesus ajudou aos discípulos que estavam no barco. Você pode se levantar. Talvez você está fraco, talvez você está se sentindo desanimado, e quando você tem alguém perto de você, uma outra ajudou e disse: ser forte. É por isso que nós precisamos da tal igreja do Senhor Jesus. Por isso que não dá para fazer isso simplesmente online, meu querido irmão. Um ao outro ajudou e disse: ser forte. Jesus estava no barco, tinha mais 12 com ele, mas ele foi o único capaz de levantar a fé daqueles outros 12. Que Deus te abençoe com gente cheia de fé ao seu lado, para levantar o seu ânimo espiritual, para levantar a sua fé. É por isso que todas as semanas nós convidamos você para uma célula. É por isso que todas as semanas nós insistimos: vem para o culto, vem para a congregação. Não tem uma única semana que eu não mando um convite para vários irmãos falando: estou sentindo sua falta no culto, vem congregar, cadê você, etc. Por quê? Porque eu sei que algumas vezes caímos nas armadilhas escandalosas, a armadilha do medo, a armadilha da falta de perdão, e a última armadilha que eu queria falar com você nessa noite. Pode ficar de pé onde você está. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Não existem relacionamentos neutros na vida cristã. Ou eles vão aproximar você de Jesus, ou vão se afastar, ou vão te afastar dele. Ou eles aproximam você da fé, ou te afastam da fé.
Nesses dias de uso das redes sociais como nunca antes usamos, você tem que ter cuidado. Quem você segue, quem você curte, com quem você se associa, porque não existem conselhos neutros na vida cristã. Eles vão estimular a sua fé ou trazer você para o natural. Nós precisamos de fé para discernir, inclusive, relacionamentos. Sabe uma coisa mineira que temos que lutar constantemente? Eu posso falar porque eu sou Belo Horizontino, mineiro. É que fé também é exigido para você definir relacionamentos. Definir relacionamentos. Em tempos de pandemia, você tem que selecionar a notícia que você ouve, a fonte que você consulta, as pessoas que participam da sua intimidade, porque quem está no barco com você pode fazer de você tímido ou ousado na fé. Que Deus te abençoe com pessoas ousadas na fé no seu barco, e que Deus te dê a graça de ser este e esta que vai ser ousado na fé na vida de outros irmãos. E você vai poder dizer para eles: olha, no Egito de fato os números são estes, mas desde os dias de Êxodo, lá na casa de Israel, o povo sempre tinha o favor de Deus sobre ele. Vamos ministrar ao Senhor, nós vamos cantar um canto, e eu queria que você orasse a mesma oração que os apóstolos oraram: Senhor, aumenta-nos a fé. Faça essa oração agora, enquanto nós cantamos o cântico para a glória de Jesus. Cada vez a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com fé em fé. Minha vida se refletirá no seu poder, com fé em fé. Ousadia vou poder sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver contendo em fé. Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, Senhor, não me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cada vez me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir, Deus vai fazer você andar. Deus vai me fazer andar por Declara sobre isso. as águas, Com fé em fé. com fé em fé.
A cada dia você vai viver. Aleluia. Ministre isso, Senhor. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Hoje, amanhã e depois. Aleluia, aleluia e aleluia. Dê uma salva de palmas forte ao Senhor. A cada dia você viverá rompendo em fé. Amém? Deus abençoe, irmãos. Você tem uma semana completa da glória de Cristo, a liberdade do Senhor, aumentando o seu nível de fé. Amém?